Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Duro de Matar. Vamos orar e vamos buscar respostas na pergunta: quem governa o seu coração? Oremos. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade, mais uma vez, de abrirmos Tua Palavra, buscarmos respostas e entendemos o que o Senhor quer de cada um de nós. E revela, ó Deus, a cada um o que tem governado o nosso coração. Ajuda-nos a entender, ó Deus, de que a Tua Palavra não só traz respostas, traz ensino, mas ela mesmo nos capacita, ilumina os nossos olhos para enxergarmos, ó Deus, a condição do nosso coração e buscarmos em Ti mudança. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Quem governa o seu coração? De uma certa forma, o que acontece quando somos escravizados pelo pecado? Tem três realidades acontecendo num coração escravizado pelo pecado, num coração que está lutando com pecados difíceis de deixar. Em primeiro lugar, tem uma mudança de mestre. Lentamente, sutilmente, o coração deixa de seguir o verdadeiro mestre, o Senhor, deixa de servir a Deus, o verdadeiro Deus, na busca de um mestre mais atraente. Na busca de um mestre em que você atribui a capacidade de dar aquilo que você quer. Ou seja, há uma mudança de mestre. Em segundo lugar, conforme nossa distância de Deus aumenta mais e mais, nossa identidade como filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, fica longe da nossa atenção. Esquecemos quem nós somos. Então, nossa identidade é abalada. Nosso mestre, nossa identidade. E em terceiro lugar, algo que acontece quando nós estamos escravizados pelo pecado, lutando com pecados difíceis de deixar, é uma confusão de quem somos. Uma confusão de quem somos e a quem pertencemos, que nos leva a uma obediência mal direcionada. Então nós vamos ter um problema de mestre, identidade e obediência. Num coração confuso com quem ele é, num coração confuso e escravo do pecado, nós nos esquecemos do nosso mestre, da nossa identidade e também da nossa obediência. Ela se torna mal direcionada. Então, no tempo que nos resta, vamos olhar um pouco mais de detalhe cada uma dessas condições de um coração escravo pelo pecado. Primeiro deles, mestre. Quem governa seu coração? A compreensão do mestre tem a ver com quem governa o seu coração. A quem que você vai escutar? A palavra de Deus diz que ninguém pode servir dois senhores. Em Mateus capítulo 6, versículo 24. Você vai precisar escolher um. É impossível servir a Deus e as coisas da terra. É impossível servir a Deus e seja lá o que for que você quer. É impossível servir dois senhores. Quando nós estamos dentro de uma condição de escravidão, e no caso do crente em Cristo, uma escravidão voluntária ao pecado, nós estamos confundindo o mestre, estamos buscando um mestre mais atraente. Devemos então nos considerar mortos para o pecado e vivos para Cristo Jesus. Considere o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículos 8 a 11. Romanos capítulo 6, versículos 8 a 11. Diz assim o texto bíblico em Romanos 6, de 8 a 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, vocês também considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Em nosso problema de mestre, lembremos de que estamos mortos para o pecado e estamos vivos para Cristo Jesus. E por que muitas vezes isso é pesado? Porque muitas vezes a luta contra o pecado se torna difícil. Quando Jesus mesmo disse, nos chama a seguir e vir até Ele, nós que estamos cansados, oprimidos, porque o fardo dele não é pesado. O jugo dele não é pesado, é leve, é suave. Então, se a luta se mostra dura, difícil, nós temos que considerar que estamos abraçando o mestre errado. 1 João capítulo 5 ainda reforça, os mandamentos do Senhor não são penosos. Está difícil, está extremamente complicado. A vida cristã envolve esforço, mas não é um esforço penoso. A vida cristã, ela segue um caminho difícil, mas ao mesmo tempo alegre, onde as coisas são suaves e leves, um paradoxo respondido pelo fato de termos o mestre certo. Pode ser que você tenha o mestre errado. Abraçou o mestre errado. Está dando ouvidos ao mestre errado. Então lembremos, o bom mestre Jesus tem um fardo leve e suave. A quem você irá escutar? Em segundo lugar, uma segunda condição do coração escravo pelo pecado é de servo. Onde está a sua identidade? Pense nas várias maneiras como a palavra de Deus descreve nossa identidade. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos filhos de Deus, aceitos por Deus, unidos com Cristo, membros do corpo de Cristo, crucificados com Cristo e assim por diante. Uma porção de coisas que descrevem quem somos como resultado da ação de Deus. A escravidão e a liberdade do pecado. Ambos vão envolver mudanças de identidade. Se você está voluntariamente escravo do pecado, você está confuso sobre a sua identidade. Se você está experimentando liberdade do pecado, você está olhando para uma identidade centrada no que Cristo fez por você, no que o Senhor fez por você. Considere o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 e 9. Gálatas, capítulo 4, versículo 8 e 9. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez dos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Antes de conhecer a Cristo, você era escravo. Agora você já não é mais. E quando você se submete aos rudimentos desse mundo, há uma confusão de identidade. É isso que se passa dentro de um coração escravo do pecado. Bom, diante dessa confusão de mestre, diante dessa confusão de identidade, é óbvio que acontece também uma terceira confusão, a confusão da obediência. Quem você irá obedecer? Nós somos facilmente escravizados. Somos facilmente escravizados pelo pecado e a coisa começa com uma tentação. Somos tentados por causa da cobiça do nosso coração. A cobiça dá luz ao pecado. O pecado se torna uma prática e a prática vira escravidão. Uma escravidão voluntária na vida do crente em Cristo Jesus. Então não existe escravidão se não houver uma obediência a impulsos pecaminosos. E mais uma vez, repito, no caso do crente, uma obediência voluntária. Então, a quem você vai obedecer? Se você está confuso com relação ao seu mestre, se você está confuso com relação à sua identidade, não é questão de muito tempo em que você vai se
identificar de uma forma errada, seguir o mestre errado, abraçar práticas pecaminosas e escravo do pecado. Escravo voluntário do pecado. Mas meus irmãos, meus amigos, não precisa ser assim, não deve ser assim. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17, nos lembra de não só uma nova identidade, mas um caminho diferente. O Evangelho nos liberta. O Evangelho é liberdade. Liberdade não para viver como eu quero. Liberdade da minha escravidão do pecado. E agora sim para viver debaixo do jugo de um bom Senhor. É da escravidão para a filiação. É uma liberdade total. É ser governado pelo Evangelho. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 17, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Note como que o apóstolo Paulo considera tudo dentro de um mesmo pacote. Nossa identidade transformada, o mestre diferente, e um estilo de vida marcado por uma obediência submissa ao Senhor. Se nós vamos crescer como livres do pecado, deixando o pecado, precisamos reconhecer de que isso envolve uma mudança de mestre, uma mudança de identidade. A resposta à pergunta quem irei obedecer, submissa à palavra de Deus. Então, conforme nós caminhamos para o fim, considere. De que forma que você está se curvando diante da escravidão do pecado? Você que foi liberto por Cristo Jesus, de que maneira, em maneira voluntária, você está se curvando diante da escravidão do pecado? Que pecado que você parece lutar a reconhecer que está escravo? Qual pecado que você demora para reconhecer a sua escravidão? Um pecado habitual que você se recusa a dizer, admitir e confessar. Estou escravo disso, tenho mestre errado, identidade errado, estou dando vazão a uma obediência equivocada. Como você descreve sua identidade em Cristo Jesus? E pegue Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Medite sobre as verdades. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Medite sobre quem você é, sobre que mestre que você tem e como isso é expresso numa caminhada de obediência ou desobediência. E vamos aprender a entender quem governa o nosso coração, responder positivamente a um chamado de arrependimento e vivemos uma vida que glorifica o Senhor para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar por você. E assim nós vamos nos despedir hoje, na expectativa do que o Senhor vai fazer por nós amanhã, nesse mesmo canal, nessa mesma hora, 6h30. Lembre-se de compartilhar essa devocional para quem você entende que pode ser útil. Tem aí o instrumento do aviãozinho no Instagram. Compartilhe com alguém que precisa considerar quem governa o seu coração. Mestre, identidade e obediência. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra escancara o que está de errado no nosso coração. Nós não queremos admitir, ó Deus, nossa escravidão, mas é a realidade que nós precisamos do Senhor. Precisamos, ó Deus, mais uma vez nos voltar ao mestre certo, a forjar a identidade correta, a obedecer, ó Deus, a Tua palavra. Só o Senhor tem palavras de vida. E que o nosso coração esteja engajado nisso, para a honra e glória, Deus, do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça de compartilhar, salvar para ouvir de novo. Tudo isso ajuda para propagação, proclamação do Evangelho dentro aqui do canal do Instagram. Deus abençoe o seu dia. Até amanhã,
se Deus quiser.